Hoje a gente vai conversar sobre como se livrar do sentimento da culpa, como fazer com que esse sentimento não nos domine. É um tema muito procurado, que as pessoas têm realmente bastante dificuldade em lidar com a culpa, então eu quero abordar ele. Em primeiro lugar, a gente tem que entender a culpa. O que causa a culpa? A culpa é nada mais do que a incongruência daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente é. Por exemplo, se a gente pensa que é um bom aluno e a gente vai sempre bem nas aulas, a gente está sempre tirando nota boa, por mais que a pessoa tire sempre nota boa, se uma vez ela tirar uma nota ruim, ela vai se sentir culpada, ela vai se sentir incompetente, ela vai sentir que falhou, que fracassou. Isso é a culpa, é a incongruência daquilo que a gente é. Eu poderia dar 1000 exemplos, que poderia ser uma pessoa que ela é fiel, ela se considera fiel, e aí ela, em algum momento, em algum ponto, ela trai, aquilo vai fazer com que ela sinta culpa, diferente de uma pessoa que está sempre traindo. Se ela trai mais uma vez ou uma vez menos, ela não vai sentir culpa. Já a pessoa que ela nunca trai, quando ela trai, ela vai sentir muita culpa, porque aquilo foi incongruente com aquilo que ela pensava, quebrou a idealização que ela tinha dela mesma. Então é assim que a culpa se manifesta. Agora, como a gente se livra da culpa? Em primeiro lugar, a gente não pode se punir por isso. A gente não pode ficar se punindo pela culpa. O que aconteceu, aconteceu, tinha que acontecer daquela forma e pronto, não adianta. A gente não vai voltar no tempo se a gente ficar se culpando. A gente não vai aprender ou modificar as coisas se a gente ficar se punindo. Então, aquilo que a gente faz de ficar se culpando, se punindo, se machucando, aquilo apenas vai dificultar ainda mais as coisas, porque não vai mudar. Aquilo que ficou no passado está no passado, não tem como mudar. Primeiro passo. Segundo passo, a gente tem que aceitar a culpa, a gente tem que aceitar aquilo que aconteceu. Se a gente errou com alguém, se a gente fracassou em alguma coisa, se a gente poderia ter feito de algum jeito e não fez de outro jeito e aquilo foi ruim, a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar porque não teria como ter feito diferente. Se a gente voltasse no tempo de alguma forma, a gente iria agir da mesma forma, porque a gente era a mesma pessoa. Hoje, depois que a gente erra, a gente muda, a gente não é mais a mesma pessoa. Então, se a gente voltasse no tempo, a gente ainda ia ser aquela pessoa que não sabia que se agisse daquela forma, iria errar. Ou até sabia, mas era a escolha que tinha que fazer, porque estava dentro dela, por algum motivo ela tinha que fazer daquela forma. Então não adianta a gente ficar pensando, poderia ter feito diferente, poderia. Não, não poderia, não existe. A gente, se tivesse a possibilidade de voltar no tempo, a gente faria exatamente da mesma forma que a gente fez. Em terceiro lugar, a gente tem que aprender o que fazer com a culpa. Né? Tudo bem, a gente errou, tudo bem, eu falhei em alguma coisa, tudo bem, eu fiz uma coisa que eu não podia, eu falei uma coisa que eu não podia, enfim, você sente culpa por alguma coisa. E agora, o que eu faço com isso? Como é que eu aproveito isso? De que forma aquilo vai me ensinar a melhorar lá na frente? De que forma eu posso fazer agora para solucionar aquele problema, já que da forma que eu fiz não funcionou? De que forma aquilo vai ser produtivo e útil para mim daqui para frente? Não adianta a gente pensar no passado, no que poderia ter sido, na forma que fez, etc. A gente tem que pensar daqui para frente com aquilo que a gente tem. Então são esses 3 principais passos para a gente lidar com a culpa. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que seja produtivo de alguma forma para vocês. Se gostaram, compartilhem e daqui para frente vou continuar fazendo mais vídeos que acredito que vão ser bem úteis no dia a dia de todo mundo, tá bom? Obrigado e até mais.